Meu nome é Jonas Pedro Mendes. Eu vou apresentar este seminário a respeito de materiais inteligentes, especificamente compostos intermetálicos de níquel, compostos intermetálicos de nióbio, materiais inteligentes, ligas com memória de forma e as cerâmicas piezoelétricas. O objetivo será, então, explorar as suas características de destaque, suas principais propriedades, métodos de processamento e aplicações de dois tipos de compostos intermetálicos, normalmente aqueles nos quais um metal é o níquel e o outro no qual um dos metais é o nióbio, bem como de dois tipos de materiais inteligentes, as ligas com memória de forma e as cerâmicas piezoelétricas. Uma breve introdução sobre os compostos intermetálicos. Então, eles são materiais compostos por duas ou mais espécies de metais e ou semimetais. Então, temos, digamos aqui, o metal A e o metal B. Ah, a sua estrutura cristalina ordenada, né? Eles apresentam essa estrutura cristalina ordenada, né? E pelas cargas, tamanhos e geometria dos íons presentes na rede cristalina, com uma razão, uma proporção estequiométrica entre os metais ou semimetais que compõem. Então, uma coisa importante é que a organização atômica de um intermetálico difere da organização atômica, né, da estrutura cristalina dos metais que dão origem a ele. E por isso eles acabam apresentando propriedades singulares e interessantes, né, tais como alta dureza, elevada resistência à corrosão e ao desgaste. Isso se dá principalmente justamente por essa baixa mobilidade atômica, devido a uma estrutura cristalina bastante densa e compacta, né? E isso também acaba apresentando propriedades magnéticas, elétricas e mecânicas superiores, que tornam esse tipo de material promissor para diversas aplicações tecnológicas. Bem, agora a respeito dos materiais inteligentes, são aqueles que respondem de uma forma reversível e controlável a um estímulo externo de temperatura, pressão, campo magnético, elétrico, luminosidade, se torna aplicáveis em uma ampla gama de áreas, tais como em dispositivos micro e nanoeletrônicos, sensores e atuadores, equipamentos biomédicos, equipamentos de comunicação, com a vantagem, de permitir a otimização de desempenho, atuação em tempo real, gera economia de energia e de recursos e permite a criação de novas funcionalidades. Então, os materiais abordados serão especificamente as ligas com memória de forma e as cerâmicas piezoelétricas. Eu vou apresentar então as principais características, propriedades, forma de processamento e algumas aplicações atuais. Bom, então, o primeiro tema desse seminário são os compostos intermetálicos de níquel, então, no qual um dos metais que constitui será o níquel. E espera-se nesse tipo de material propriedades superiores, seriam propriedades mecânicas, térmicas, químicas e físicas superiores em relação ao próprio metal puro e também a outras ligas mais convencionais. Algumas das propriedades superiores seriam uma alta resistência, elevada dureza e rigidez, isso devido a uma estrutura cristalina ordenada, compacta e com fortes ligações metálicas e também ligações covalentes e iônicas, o que, ao mesmo tempo, torna o material com elevada temperatura de fusão, portanto, ele é capaz de suportar temperaturas extremas. Outra propriedade desses compostos intermetálicos de níquel são algumas propriedades magnéticas especiais, como a magnetoresistência gigante, a magnetocalorimetria. Bom, então essas propriedades magnéticas, eletrônicas, mecânicas, térmicas, químicas e físicas superiores se tornam atraentes para aplicações como indústria aeroespacial, automotiva, eletrônica,
de energia e biomateriais, entre outros. Bom, a respeito da estrutura cristalina desse composto intermetálico de níquel, eles são, no caso aqui estou mostrando um composto intermetálico binário, né, o níquel-titânio, mas na verdade existem compostos intermetálicos ternários, enfim, ou mais metais constituintes. Inclusive alguns são considerados de alta entropia, mais de 5 componentes. Mas de forma geral, a sua estrutura é ordenada, de alta densidade de átomos e, portanto, de baixa mobilidade atômica. Caracteriza-se, então, por rede de átomos de metal intersticial. Então, enquanto uma estrutura cristalina do níquel, uma estrutura cristalina do titânio possuem uma configuração, o composto intermetálico de níquel-titânio, ele vai ter, então, o átomo do níquel preenchendo os interstícios do, do, do titânio, preenchendo o interstício do átomo de níquel, e vice-versa, né, obviamente. Então, essa rede pode ser de tipo cúbica, hexagonal, tetragonal, etc. E o resultado, então, né, dessa alta compactação, dessa organização, né, de alta densidade, na qual um átomo está preenchendo o interstício do outro, resulta em propriedades mecânicas excepcionais, como a alta resistência à tração, a corrosão e uma alta temperatura de fusão. Bem, então, a respeito das propriedades mecânicas e térmicas excepcionais, né, temos a alta resistência à deformação plástica, alta resistência à corrosão em ambientes agressivos, um baixo coeficiente de expansão térmica, uma alta resistência à oxidação em altas temperaturas. Você pode ver aqui, então, um metal aqui, composto intermetálico que contém o níquel, né? No caso, uma metal de alta entropia. Ele apresenta a sua máxima tensão de escoamento a uma temperatura bastante alta, cerca de 800 graus Celsius. Essa outra composto intermetálico de níquel e alumínio, aqui níquel 3 alumínio, você tem uma temperatura entre 550 e 600 graus Celsius, você atinge a máxima tensão de escoamento do material. Então, ele é adequado para aplicações em alta temperatura, como pás de turbina de avião, turbinas a jato, pás de turbina a gás para usina de energia, e outras aplicações dentro da engenharia, sobretudo de alta tecnologia. Alguns principais tipos de compostos intermetálicos de níquel seriam, por exemplo, níquel 3 alumínio e níquel alumínio. A diferença é que o níquel 3 alumínio você tem 3 átomos de alumínio para cada átomo da 3 átomos de níquel, perdão, para cada átomo de alumínio. Então, é uma estequiometria do composto. Então, níquel 3 alumínio, níquel alumínio e níquel nióbio, por exemplo, eles apresentam uma alta resistência mecânica e à corrosão, baixa densidade, que os tornam adequados para setores espacial e automotivo, por exemplo. Níquel 3 silício, níquel cromo, apresentam elevada resistência à oxidação e à corrosão, e que se tornam adequados também à indústria aeroespacial. Níquel titânio, ele apresenta a memória de forma, né, que eu vou apresentar mais para frente, além de alta resistência, alta tenacidade, elevada resistência à fadiga, que se tornam adequados para setores como a aeroespacial e da biomedicina. A respeito do comportamento magnético desses compostos intermetálicos com o níquel como um dos componentes, há uma grande variedade de comportamentos, que varia conforme também a composição química, né, dos demais metais que compõem esse composto, o estado de deformação, a temperatura e o campo magnético aplicado. Eles apresentam uma transição magnética de baixa temperatura devido a uma mudança na estrutura cristalina.
alguns dos fenômenos apresentados mais interessantes são a magnetocalorimetria, que é a capacidade de alterar a temperatura do material por meio de um campo magnético externo. Também a magnetorresistência gigante, que é a capacidade de alterar a resistência elétrica do material por meio de um campo magnético, né, quando há camadas finas entre metais ferromagnéticos, como é o caso do níquel, com outros materiais que não são ferromagnéticos, né? Então, por exemplo, o níquel cobalto, ele é níquel cobalto e o gadolínio, eles são ferromagnéticos. O manganês já não é, geralmente não, depende da temperatura. Então são materiais que são alguns ferromagnéticos com uma fina camada de materiais não ferromagnéticos. E as aplicações da magnetopolarimetria, por exemplo, é refrigeração magnética, né, uma bomba de calor, e a magnetoresistência gigante em uma tecnologia de armazenamento magnético dos dados. The magnetopolaric effect is the thermal response of some materials to the variation of a magnetic field. Thus, when the magnetic field is raised, the material temperature increases, and, reversibly, the removal of the magnetic field reduces the temperature of the material. The active magnetic regenerators, or AMRs, are responsible for generating the refrigerating effect, and, together with the magnet, play roles similar to those of the compressor and the expansion device in a conventional refrigerator. The magnetic refrigeration cycle is based on the use of water to remove heat and lower the temperature of the cabinet. The AMR itself consists of a porous solid metal alloy that undergoes a temperature variation under the action of the magnetic field, alternating the cooling down and heating up the flowing water. The AMR cycle is composed of 4 steps: magnetization, cold blow, demagnetization, and hot blow. To scale up the cooling capacity, 8 AMRs are currently employed in the present design. These are divided into 4 regenerator pairs, which are activated simultaneously. At any given time, each regenerator pair is performing one of the 4 stages of the cycle in a complementary fashion. The parallel arrangement of the 4 regenerator pairs increases the cooling capacity of the entire system. The refrigeration unit operates in a rotary configuration, in which the AMRs are positioned inside a magnetic circuit of cylindrical geometry. Bom, então aqui está bem explicado, né? Na presença de um campo magnético externo, o material ele se polariza e a temperatura é elevada ligeiramente acima da temperatura ambiente. Ao retirar esse campo magnético, o material perde essa polarização e ele resfria um pouco abaixo da temperatura ambiente, né? Então, uma das formas de utilizar esse efeito, né, é esse arranjo mostrado aqui, no qual você tem um composto intermetálico de níquel poroso, no qual você, de forma cíclica, põe ele a um campo magnético externo, né, e retira esse campo. Então, e com 2 fluxos separados de água, você, a cada ciclo, você aumenta ligeiramente a temperatura dessa água ou esfria ligeiramente a temperatura dessa água, né? Então, o resto que é a questão do arranjo em particular dessa proposta. Bem, outras aplicações seriam, por exemplo, no cátodo das baterias de íons de lítio, por sua alta capacidade de armazenamento de energia e boa estabilidade química e térmica, como resistores de alta temperatura por sua alta resistência elétrica e capacidade de resistir a temperaturas elevadas, ainda como catalisadores de processos químicos para a reforma de hidrocarbonetos, né, e hidrogenação de compostos orgânicos, revestimentos para proteger superfícies contra corrosão e desgaste, e ainda aplicações em alta temperatura por sua estabilidade térmica e elevada resistência mecânica.
Aqui ainda uma outra pesquisa moderna a respeito da utilização de compostos intermetálicos que fazem de alta entropia, no qual o níquel é um dos componentes, para a realização como um eletrocatalisador, né, para eletrólise da água, para a produção do hidrogênio de uma forma altamente eficiente e de baixo custo. É a pesquisa da City University de Hong Kong. Aqui, então, está aqui ainda uma utilização bastante de alta tecnologia, né, bastante recente. Então, composto intermetálico de níquel sendo utilizado para armazenamento sólido de hidrogênio, né? Sólido porque, na verdade, o meio que ele está sendo armazenado, né, esse composto intermetálico de níquel é sólido, né? Então, mas temos ali são alguns átomos de hidrogênio. Então, você tem o H2, o H2 na presença desse metal, com uma certa temperatura e pressão, ele quebra essa molécula e o hidrogênio ele é absorvido, né, e armazenado dentro dessa estrutura cristalina. Aqui, esse composto, então, ele é um lantânio, níquel, né, é hidrido, assim, hidrido metálico. Né. Esse processo de absorção ocorre pelas ligações metálicas. É uma estrutura cristalina porosa, então ela permite o armazenamento de hidrogênio, né, nos seus interstícios. Isso promove, então, a segurança, né, para transporte e utilização do hidrogênio, né, como na célula de combustível. Aqui é apenas uma comparação de como esse armazenamento sólido, né, se compara ao armazenamento da forma líquida do hidrogênio, gasosa, e, com comparação aqui, o combustível gasolina. Né. Você vê que a densidade energética de armazenamento sólido é baixo, né, bem baixo em comparação ao armazenamento líquido ou gasoso, e mesmo em relação à gasolina. Porém, né, que é a grande vantagem, a sua densidade energética em termos volumétricos, ele é altamente interessante. Em termos volumétricos, kilojoule por litro, você tem aqui um valor bastante interessante. Aqui tem uma comparação justamente no qual a capacidade que você deveria levar de combustível, né? Então, neste volume aqui. Porém, apesar do volume ser algo interessante, ele tem ele tem um alto peso. Então, é um dos percalços, uma das desvantagens atuais dessa tecnologia. Bem, agora o segundo assunto são os compostos intermetálicos de nióbio. Então, o nióbio, como um dos metais em um composto intermetálico, geralmente resulta em alta resistência à corrosão, alta dureza, um ponto de fusão elevado, baixa densidade e uma alta estabilidade térmica e química. Então, por ter alta resistência, aliás, alta resistência mecânica e uma baixa densidade, eles são aplicados em atividades que exigem redução de peso, né? Por exemplo, na indústria da aviação, né? Por exemplo, e também em ambientes de alta temperatura e ou corrosivo. Então, algumas das aplicações de engenharia mais interessantes para esse tipo de material são na indústria aeroespacial e biomédica, entre outras. Mostrando aqui algumas dessas propriedades mecânicas e térmicas de relevo, né, de alta relevância. Então, você vê que é uma elevada dureza, né, e microdureza. Também elevada resistência mecânica, é um material que pode ter alta rigidez, alta temperatura de fusão, combinada com baixo coeficiente de expansão térmica
e baixa condutividade térmica. Então, ele exibe essas propriedades mecânicas de alto nível, né? Ao mesmo tempo, ele é altamente resistente à corrosão e oxidação, tem uma alta temperatura de fusão, então ele tem estabilidade térmica, né? E isso ocorre principalmente devido à sua estrutura cristalina, com forte ligação metálica, uma organização bastante ordenada dos átomos, baixa mobilidade atômica. Quanto ao seu comportamento eletrônico, né? Primeiramente, assim, ele oferece algumas propriedades eletrônicas bastante singulares. Ele tem um comportamento metálico ou, às vezes, semimetálico, né? Como semicondutor eletrônico que usa a banda proibida. Isso torna úteis como em aplicações eletrônicas de semicondução. É um material supercondutor, né? Ele pode ser tanto supercondutor a temperaturas muito baixas, próximo ao zero absoluto, como a temperaturas chamadas alta temperatura crítica. E não é uma alta temperatura, porém, né, em relação ao zero absoluto, né, fica em torno de menos 180, menos 190 graus Celsius. Também as propriedades magnéticas. Átomos magnéticos de transição influenciam esse comportamento magnético. Representam alguns. Eles apresentam anisotropia magnética forte, magnetoresistência gigante, efeito Hall anômalo e superparamagnetismo. Superparamagnetismo, então, é um fenômeno físico de nanopartículas magnéticas, cujas propriedades magnéticas mudam com a variação térmica. Então, você tem um comportamento transiente e aleatório de magnetização. É utilizado em gravações magnéticas em discos rígidos e aplicações biomédicas. Niobium, element 41 in the periodic table, is a transition metal. Its main use is as a microalloying element in high-strength steels. It is also a superconductor, used in applications such as MRI scanners. Na sua forma metálica e com alto grau de pureza, ele pode ser utilizado em aparelhos de ressonância magnética. Em indústria aeroespacial, essa foto tirada durante a Apollo 15 mostra a nave em órbita da Lua. Esse bocal escuro na parte traseira é composto por uma liga especial de nióbio e titânio, dois elementos escolhidos especialmente por suas características de resiliência e resistência a altas temperaturas. E o nióbio metálico, produto com mais de 98% de concentração de nióbio, são utilizados em aparelhos de ressonância magnética, tomógrafos e aceleradores de partículas. Aqui no Brasil, existe muita pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para a produção e busca de novas aplicações para o nióbio. O nióbio é um metal bem versátil, dúctil, com alta resistência à corrosão e, como eu já falei, ele possui alto ponto de fusão e ainda é um excelente supercondutor. Em 2018, a CBMM e a Toshiba fizeram uma parceria para desenvolver baterias de lítio, mas com ânodos mistos de nióbio e titânio. Agora pensa comigo. A gente vê falar muito sobre os carros elétricos em todas as linhas. E o problema que vemos no carro elétrico é o tempo de carregamento e a duração da bateria e até mesmo sua vida útil. Então, a pesquisa da bateria com o nióbio acabou focando exatamente nessa demanda e interesse do mercado. No final, essa parceria resultou em uma bateria com carregamento ultra rápido, maior durabilidade, aumento da vida útil e segurança. E para se ter uma noção, essas baterias em um carro de médio porte podem garantir um carregamento total de 10 minutos, uma autonomia de 350 km. Essa última parte não se trata de composto intermetálico de nióbio, mas sim de um óxido de nióbio. Porém, eu mantive porque ele fala a respeito de piezoeletricidade, que vai ser o tema do último material do seminário. Então, aqui nós temos o NB2O5, o óxido de nióbio.
uma autonomia de 350 km. Piezoelectricity is an exciting area of development in which niobium is playing an emerging role. These special materials produce an electric current when pressure is placed on them. For example, piezoelectric materials in the floor would produce electricity from the force applied by the people walking over it. As you can imagine, this source of clean energy could contribute to reducing our reliance on fossil fuels in the future. Niobium, element 41 in the periodic table, is a transition metal. Its main use is as a microalloying element in high-strength steels. Bem, então, as diversas aplicações, né? Por sua excelente propriedade mecânica, também a resistência à alta temperatura e baixa densidade, onde aplicações na aviação, supercondutores de nióbio, conduzem eletricidade sem resistência elétrica, para uso em ressonância magnética nuclear, também aceleradores de partículas, materiais estruturais, sensores, dispositivos eletrônicos, catalisadores de processos químicos, como na produção de polímeros e na síntese da amônia, importantes como materiais de armazenamento de hidrogênio em células de combustível e bateria, o armazenamento do hidrogênio em estado sólido, também no exercício do composto intermetálico de nióbio, e essas propriedades únicas impulsionam sua utilização em diversas áreas da ciência e da indústria. Bom, então, eles são materiais bastante utilizados na indústria aeroespacial, como materiais de revestimentos para alta temperatura, resistentes à oxidação e ligas superresistentes. Vários tipos aqui de compostos intermetálicos de nióbio, eles têm sido investigados para aplicações de tecnologias de armazenamento de hidrogênio, da mesma forma que foi mostrado anteriormente uma liga de níquel-lantânio, né? Aqui a ideia é a mesma, né? E ele tem apresentado uma elevada capacidade de absorção de hidrogênio em condições moderadas de temperatura e pressão, né? E também estabilidade química e térmica. Ainda como catalisadores em processos industriais para hidrogenação de carbonetos, né? Então, você tem, por exemplo, um hidrocarboneto mais pesado para produzir gasolina, oxidação seletiva de álcoois, hidrogenação de dióxido de carbono para produzir metanol, entre outros. Ainda são utilizados em ligações de alta performance, em dispositivos de eletrônica de alta performance, transistores de efeito de campo, devido às suas propriedades eletrônicas únicas. O terceiro assunto desse seminário são as ligas com memória de forma. Então, aqui está sendo apresentado novamente aqui níquel-titânio, né? Composto intermetálico de níquel com titânio, de forma nitinol, que é um dos principais, mais conhecidos, o primeiro material cujo efeito de memória de forma foi descrito. Então, são materiais que, sofrendo deformação, após serem reaquecidos acima de uma temperatura de transição martensítica, eles retornam à forma original. A sua estrutura cristalina então, permite essa sua recuperação da deformação, né? Ele repete isso, e isso abre uma ampla gama de aplicações dentro da indústria médica, por exemplo, sensores. Além disso, apresenta alta resistência à corrosão e boa biocompatibilidade. Why did nitinol change shape? That's really because the alloy can undergo a phase change in the solid state. In heated nitinol, the atoms are arranged in a cubic lattice arrangement, and this phase is known as austenite. But upon cooling, the atoms ease into a form known as twinned martensite. Então, a forma é dada ao material, né? A forma que você quer memorizar, aquecida na fase austenite. E esse material ele tem então a temperatura ambiente ou a temperatura do trabalho
ele, ele transforma-se em uma martensita geminada, né? Essa estrutura cristalina com esse formato aqui é um pouco mais desordenado. Is you can apply stress to the material and deform it, but unlike in an ordinary metal, this deformation is not causing bonds between atoms to break, edge dislocations moving throughout the material. Então, nesse material ali, quando você deforma ele, quando ele sai dessa fase de martensita degeminada, quando você o deforma, não causa o deslocamento ali dos átomos, né? O que ocorre na realidade é que quando você deforma ele, ele passa para dessa estrutura martensita geminada para uma outra fase, né? Que é conhecida como martensita desgeminada. Então você não está fazendo esse movimentação das discordâncias do material, portanto não há uma deformação plástica, né? Seria irreversível. The crystal structure is changing once again to a D-twinned form of martensite. And now, when you heat it back up, the material goes from martensite back to being austenite, which means all the atoms go back to their original locations, and so the material returns to its original shape. Basta aquecê-lo acima da temperatura de transição martensítica e o material ele sofre uma transformação da martensita desgeminada pela deformação para a sua fase austenítica, né? E a forma que ele tinha quando foi formado na fase austenítica. We can basically set this shape as the parent known. Então, mais uma vez, a forma é dada na fase austenítica, né? The parent known memory shape, why we call it shape memory. I can stretch this out. If I cool it down, I can stretch it out even more. As soon as I heat it back up, it'll remember that original parent shape. Então, é muito rápido. Veja que essa água está a uma temperatura, obviamente, abaixo de 100 graus Celsius, né? Mas como esse material, por exemplo, ele tem uma temperatura de transição martensítica que foi ajustada para ocorrer entre a temperatura ambiente e essa temperatura aqui de, digamos, 100 graus Celsius, desde que no momento que ele coloca aqui aquele metal na água, imediatamente ele se transforma em austenita e retoma a forma que foi memorizada. And that's why nitinol is considered a shape memory alloy. The shape is set at high temperature when the material is in the austenite phase. Then, as the material is cooled down, it undergoes a phase transition into twinned martensite. If stress is now applied to the material in this phase, it can be extensively deformed by changing the crystal structure into D-twinned martensite. When the stress Então, né, quando ele está em temperatura ambiente, nessa fase martensita geminada, ao deformar, ele sofre uma deformação elástica, né, com o alongamento das suas ligações químicas, e depois esse restante da deformação aqui não é realmente uma deformação plástica no sentido de deslocamento de discordância. O que ocorre é que o material ele sofre uma mudança de estado físico, né, para essa fase de martensita desgeminada. E ao retirar, então, a tensão, ele vai recuperar essa parcela elástica e vai manter essa parcela de deformação, digamos assim, plástica, né? Plástica, porém reversível. Is released, most of that deformation remains. But when the sample is a reversão, então, é térmica, né? Com o aumento da temperatura acima da temperatura de transição martensítica. Heated, the atoms return to the austenite phase, which returns the material to its original shape. I did not.
Você vê que essa transformação austenítica é muito rápida, né? Dentre os principais tipos de ligas com memória de forma, né, além do clássico nitinol, existem, na verdade, diversos outros materiais. Então, cada tipo possui propriedades mecânicas distintas, como resistência à tração, corrosão, ao seu módulo de elasticidade, ao efeito de memória de forma, né? É possível ajustar essas propriedades, na maioria deles, por meio de tratamentos térmicos. E é importante conhecer, então, cada característica, conhecer as características desejadas, né, para selecionar o material mais adequado. Então, cobre, zinco, alumínio, por exemplo, tem baixo custo. O ferro manganês silício, ele é um material mais resistente à deformação plástica. O titânio, níquel, cobre também tem um comportamento pseudoelástico bem definido. Cobalto, níquel, alumínio, uma boa resistência à corrosão. Efeito de memória de forma bem definido. Bem, então, quanto ao seu comportamento mecânico das ligas com memória de forma, o mais importante é aquilo, ele recupera a sua deformação semelhante à plástica, fazendo quando submetida a uma temperatura acima da temperatura de transição. Martin Stick. A deformação que que desencadeia essa mudança de fase em estado sólido vai ser tanto tração, quanto compressão, torção, flexão ou cisalhamento. Esses materiais eles exibem ainda um efeito superelástico ou pseudoelástico, que eu vou apresentar. Não vou apresentar adiante, mas enfim, é um efeito que ocorre quando a temperatura de utilização do material dentro da sua fase austenítica, ou seja, a sua temperatura de transição Martensite está bem abaixo da temperatura ambiente ou da temperatura de uso do material. Então, o efeito superelástico ou pseudoelástico é quando o material, aquela temperatura ambiente, ele está na fase austenítica. Eu vou explicar exatamente mais detalhes. Também eles são materiais capazes de suportar deformação de forma repetida, portanto com alta resistência à fadiga, e são aplicados em dispositivos de controle de temperatura, sensores, atuadores, próteses médicas, entre outros. Então, a chave para o material ter uma memória de forma é que ele sofra essa transformação em estado sólido de martensita geminada para martensita desgeminada. Então, a deformação ocorre e digamos assim, toda armazenada, essa deformação é armazenada nessa transformação de fase. E a transformação martensítica, né, que ocorre tanto da austenita para martensita quanto da martensita novamente para austenita, é o que retorna o material à sua fase, à sua forma memorizada. O efeito de memória de forma, então. Essa temperatura de transformação ela é importante para a memória de forma, ou seja, na realidade, você pode ajustar essa temperatura de transformação martensítica do material, tanto por meio da sua composição química, quanto por meio de tratamentos térmicos. A temperatura pode ser ajustada entre menos 150 graus Celsius a 350 graus Celsius positivos, né? Então, essa transformação martensítica é geralmente reversível e permite muitas repetições sem perda de propriedade. Geralmente aqui, justamente porque a taxa de deformação afeta o efeito da memória de forma, ou seja, uma taxa de deformação muito alta pode anulá-la, né? Então, por isso é geralmente reversível. Porém, de forma geral, ela é resistente a deformações, ele é muito resistente a deformações permanentes, então a sua forma final é muito estável. E o efeito da pseudoelasticidade, né, quando aplicada, é muito útil em diversas aplicações, como fabricação de molas, tem também efeito de amortecimento. Oh, that's really weird. That's 60. Então aqui vai ser mostrado o que é o efeito da pseudoelasticidade ou
superelasticidade. 8% strain, which you can't do in other wires, right? But what's weird about it is that it feels a little crunchy. It feels because you're feeling all of the reorientations. Oh, so weird. So cool though, right? Yeah. Então, esse material ele admite de 6 até 8% de deformação de forma elástica. Porém, ele não é exatamente uma deformação elástica clássica, né? Eu vou explicar em seguida. Esse vídeo explica em seguida qual é a diferença, mas enfim. E ele está mostrando ali que ele consegue sentir, então, essa mudança em estado sólido que ocorre e que, na verdade, está acomodando essa deformação será recuperada. Portanto, ela tem característica de uma deformação elástica. Very cool. Can you hear that? How weird is that? Pinging is fun. Shape memory alloys can stretch up to 8% of their length and still spring back to their original size. This property is known as superelasticity or pseudo-elasticity. They're kind of misnomers because the material is not actually operating in its elastic regime. What's actually happening is that this nitinol is in the austenite phase. Então, a questão chave aqui é que para o material apresentar essa pseudoelasticidade, ele tem que operar, então, né, a sua temperatura de operação, né, ou a temperatura ambiente, e esse material ele está na fase de austenita, é a fase estável nessa temperatura. E quando ele sofre, então, essa deformação, né, ele vai causar uma transformação de fase de estado sólido para a fase martensita desgeminada. E isso aqui, imediatamente após retirar essa tensão, ele volta, recupera a forma, ele volta à fase austenita e recupera a sua forma. Transition temperature is lower than room temperature. But by applying a stress, even with no temperature change, you can force the crystal structure to change from austenite into D-twinned martensite. This rearrangement allows the nitinol to deform by that 8%, and still it'll snap back to its original configuration once the stress is removed and the atoms return to the austenite phase. That sound you're hearing is the material undergoing a stress-induced phase change in the solid state. If you want to think about it on a stress-strain curve, now this transformation is occurring entirely above the martensite transition temperature. So the material starts off in the austenite phase, and then the applied stress is what induces the phase change from austenite to D-twinned marten. A deformação elástica clássica está aqui, né? Ela não é tão vultuosa, digamos assim. O restante desse alongamento que assemelha-se ao elástico ocorre devido, então, a essa transformação de fase em estado sólido. E, imediatamente após remover essa carga, ele vai retornar e vai recuperar totalmente o que foi deformado. De uma forma, digamos, automática, né? Second. When that stress is removed, the Espontânea, de uma forma espontânea. atoms spring back to the austenite phase, and so the material goes back to its original size and shape. If this were a normal tube, I would bend it to here and it would plasticize. If it was a brass tube, which has a plastic buckling to it would go like this and it would actually buckle the wall. I would never take my hands and bend them like this and have it completely return to shape. At the bend, the nitinol is transforming from austenite to martensite and back. When we go from the higher symmetry phase, the austenite, to the lower symmetry daughter phase, which one is it? Exothermic or endothermic? I feel like that should be exothermic. Good job, nice guy. If you were to put your hand around this tube, you'll actually feel the heat energy, the enthalpy of that transformation evolving as heat. Ready? Yep. Oh yeah, that's real hot. That actually is like burning. Like I can't keep my hand on Keep it. your hand on it. It won't burn. That's hot. When the stress is removed and the material goes back to being austenite, that phase change is endothermic. It absorbs heat. Right?
Like you could use that for refrigerators. So it's exactly right. So another area where the materials are being applied is in a field called elastocalorics, where we use this transformation to do things like equivalent to heat pumping. I want to shoot this with our thermal camera. We got a FLIR with us. How's that? Oh, that's really weird. Então, por último, foi demonstrado então que essa a transformação induzida pela tensão entre a austenita e martensita desgeminada é exotérmica, ela libera calor para o ambiente e, ao retornar espontaneamente para a fase austenita ao liberar essa tensão, é uma transformação endotérmica que absorve calor do meio, né? Então pode ser utilizado, por exemplo, numa bomba de calor. A utilização dessas que foi mostrado, então, por exemplo, em dispositivos médicos, né? Por exemplo, stents, componentes estruturais, sensores, atuadores, amortecimento. You're going to see a huge amount of force and stress build up in the wire, which we can see with here, which how much you pull it. 6 pounds, 7. You really see it contracting there. 13, 15, 16, 17, 20 pounds. Oh, it's lifting it. That's about 90 newtons of force. Scientists have even used shape memory alloys to fracture a rock. You're going to see a... Então aqui 2 exemplos de atuação mecânica da transformação da liga de memória de forma, né? A transformação ativada pelo calor. The alloy is designed in between us so that we can just take advantage of the ambient temperature change that happens in the environment. When we cool this one down, no controller, no operator, the autonomous piece goes flat. The temperature at which the material transitions between austenite and martensite can be tuned to be anywhere between minus 150 to positive 3. Aqui é importante que a temperatura de transição martensítica, então ela pode ser ajustada, né? Pela composição e por tratamentos térmicos. E uma das formas de aproveitar isso é que essas temperaturas de transição martensítica ocorrer, por exemplo, entre uma temperatura ambiente de, digamos, 0 graus, né? 0 graus, uma temperatura de voo de menos 200, menos 100 graus, por exemplo, se você ajustar que essa temperatura de transição martensítica esteja entre esses 2 extremos, você consegue operar os lápis, por exemplo, sobre essa asa, né? Simplesmente quando eles estão no solo, então você tem ele recolhido, e quando você, aliás, o contrário, né? Quando você está com ele em solo, eles estão levantados e ao decolar, né, ao altitude, né, e voo, eles recolhem-se automaticamente sem nenhuma atuação, exceto o efeito térmico do ambiente. 350 degrees Celsius. This is done by changing the ratio of the elements and using different heat treatments. As that would back up, I mean, the land goes right back up. This principle has been extended to The alloys. Alguns outros exemplos de aplicação, né? Então, em dispositivos médicos, por se adaptar à forma do corpo humano e também por sua biocompatibilidade. Na indústria aeroespacial, devido à sua resistência, leveza e capacidade de suportar temperaturas extremas. Aqui é uma roda desenvolvida pela NASA que utiliza justamente o efeito da pseudoelasticidade. Então, o qual aqui é a roda de um rover lunar ou um rover para Marte. Ele utiliza então essa liga com memória de forma em seu efeito pseudoelástico, substituindo a borracha, né, que não pode ser aplicada naqueles planetas, justamente devido a temperaturas muito baixas e muito altas, né? A transição de muito alto, muito baixo, e esse material não tem problema com isso. Justamente ele pode ser ajustado àquela temperatura de transição martensítica.
Ainda dentro da indústria automotiva, em aplicações que exigem resistência a choques, vibrações repetidas, ainda dispositivos eletrônicos, interruptores, sensores e atuadores mecânicos, dentro da robótica, por exemplo, com aqueles músculos, né, metálicos, digamos assim, devido à sua capacidade de se deformar e retornar à forma original com precisão. O último tema são as cerâmicas piezoelétricas. Então, o piezoeletricidade ele é um fenômeno que ocorre em certos materiais e, ao sofrer pressão mecânica, eles acabam gerando cargas nas superfícies opostas do material. Este efeito piezoelétrico foi descoberto pelo casal Pierre e Marie Curie em 1880, ou seja, 140 anos atrás. Desde então, ele está em diversas aplicações, como sensores, transdutores, dispositivos de armazenamento de energia e dispositivos para gerar ondas ultrassônicas. E apesar de haverem outros materiais piezoelétricos, não somente cerâmicas, elas são as mais comuns utilizadas. O vídeo a seguir vai mostrar então Fine quartz crystal looks like. Vai mostrar o que é a piezoeletricidade, porque ela ocorre em um material de existência natural, né, um cristal de quartzo, que é o dióxido de silício. Então, por que esse material ele apresenta esse efeito da piezoeletricidade? Como exatamente ela pode ser aproveitada? If you were to take a slice of quartz away from this crystal and press it, you'd be able to measure a voltage across. Então, existe uma orientação em que esse cristal ele exibe a piezoeletricidade. É uma direção específica. A razão por ser essa razão, para haver essa direção específica, é que vai ser demonstrado. Diz respeito ao retículo cristalino desse metal. I don't know if this is the right angle, but it'd be something like that. It's got to be just right. And to see why you've got to get the angle just right, we need to look at the lattice structure of quartz. So quartz is made of silicon dioxide, so it's silicon oxygen, and this is what it looks like. At first it looks like quite a complicated structure, but as you rotate the crystal, you find these symmetries like this one, and here's another. But there's one particular angle that I'm interested in, which is this one. Right? Nessa orientação que você vê essa simetria, né? É algo como um hexágono entre os átomos de silício e de oxigênio. Just this hexagonal shape here. It's actually a spiral going into the screen, but for simplicity, we're going to think of it as a ring. So these three crunchy peanut butter lids represent silicon atoms, and these three smooth peanut butter lids represent oxygen. So when you compress a crystal of quartz, you're squishing these hexagons. But crucially, the bond between oxygen and silicon isn't quite even. Like the oxygen is a bit more aggressive in the way it holds on to its electrons. So the oxygens are a little bit negatively charged and the silicons are a little bit positively charged. So think about where the average of all the positive charge is, this diagram. It's a bit like the center of mass, but it's the center of charge. So it's there in the middle between these three silicon atoms. But watch what happens when you compress the crystal. The two side silicons move outwards, but they don't move vertically. And the bottom silicon moves upwards. So the average position of these three positive charges moves upwards slightly. And similarly, think about the average position of the three negative charges. Look, the two side negative charges move outwards, but that top negative charge moves downwards. So the average of the three negative charges moves downwards. So when you compress a crystal of quartz in this exact orientation, you're slightly shifting all the negative charges in one direction and all the positive charges in the other direction. Suppose you've got a square. Então, o oxigênio ele tem uma carga mais negativa, né? Já o silício ele tem uma carga mais positiva. E quando você comprime ele naquela orientação exata, você consegue mover os átomos de silício e de oxigênio de tal forma que o centro de cargas positivas
descendo de cargas negativas, eles já não são mais coincidentes e, portanto, passa a haver uma diferença de potencial que, que ocorre nas extremidades, né, nas superfícies opostas. Nice quartz crystal. Let's represent all the positive charge as gold and all the negative charge as red. And in an uncompressed crystal, those negative charges and positive charges overlap exactly. And so you've got this neutral greenish color. But when you compress the crystal, the negative charges shift in one direction, positive charges shift in the other direction. In the bulk of the crystal, it's still neutral overall. But at the faces, you've got this build-up of positive charge. If you then wire up these faces, well, the positively charged face will be trying to pull electrons towards it from inside the wire, and the negatively charged face will be repelling electrons. And if you get those wires close enough together, the electricity will be able to jump the gap, producing a spark. Fine quartz. Bom, então os mecanismos de piezoeletricidade são aqueles que convertem a energia mecânica, né, da compressão ali em uma energia elétrica, uma diferença de potencial. Porém, também existe o efeito inverso. Então, um mecanismo direto, novamente, então é quando você aplica uma força externa ao material piezoelétrico, naquela orientação precisa, né, no qual há aquele tipo de retículo cristalino ali, e com isso você gera uma polarização elétrica nas suas superfícies opostas. Isso é utilizado em sensores de pressão, em microfones, transdutores. Já o mecanismo inverso é quando se aplica uma tensão elétrica ao material piezoelétrico e ele se deforma. Isso é utilizado em atuadores que convertem os sinais elétricos em movimento mecânico. Existe ainda o mecanismo de fricção. A deformação ocorre quando o material piezoelétrico é submetido a uma curvatura, como em um sensor de pressão em forma de arco. Bom, a piezoeletricidade, então, é um fenômeno que foi descoberto há mais de 40 anos, tem encontrado diversas aplicações, porém ainda aplicações, ela permite algumas das aplicações mais recentes da tecnológicas mais recentes são possíveis devido a esse tipo de material, né, inteligente. Então, indústria automotiva, aeroespacial, eletrônica e médica são algumas que fazem uso da piezoeletricidade. This is a piezoelectric disc. It's probably not quartz. It'll be something else. And if I press down on the disc, I can get a bit of a voltage across it. It's sensitive enough to be used as a pickup for sound, so I can actually use it as a microphone. It's not a great microphone, but it is a microphone. Interestingly, the piezoelectric effect is reversible. It's true of this piezoelectric microphone, it can be used as a speaker. It's not a great speaker. When you apply voltage across a piezoelectric crystal, it will deform. It's the opposite of the piezoelectric effect. This is a piezo. Bem, então, essa polarização elétrica espontânea ocorre devido à assimetria na distribuição das cargas elétricas, né? Então, a partir do momento que elas já não são mais não são mais coincidentes. Bom, então a resposta piezoelétrica ela depende da direção, né? Então, encontrar aquela orientação daquele tipo de retículo cristalino. Também a resposta piezoelétrica ela depende da temperatura, da frequência da carga mecânica ou elétrica aplicada ao material. Então, as propriedades dos materiais piezoelétricos permitem a utilização de diversas aplicações como sensores, microfones, atuadores, transdutores, alto-falantes. A resposta piezoelétrica do material ela pode ser ajustada por alterações em sua composição e processamento. Então, os principais usos, assim, as aplicações, né, desse tipo de material, está na conversão entre sinais elétricos e movimento mecânico, transdutores de ultrassom, atuadores, detecção de pressão, né, em pneus, por exemplo, de automóveis, né, em outros sistemas hidráulicos e pneumáticos de uso industrial também, a geração de faíscas para ignição de motores a combustão,
atuadores, sistema de controle de vibração, ajuste de foco de microscópio, direção de combustível, filtragem de sinais elétricos em frequências específicas de circuitos eletrônicos, ainda na geração de energia elétrica a partir de deformação mecânica. Bom, o seu processamento se dá geralmente por técnicas de sintetização, como prensagem uniaxial, isostática quente e extrusão a quente, que são utilizadas para controlar as propriedades das cerâmicas piezoelétricas. Sob altas frequências, elas apresentam um comportamento distinto, que as torna úteis em aplicações de alta frequência, como sensores de ultrassom nos dutores. As suas limitações dizem respeito justamente à baixa resistência mecânica, né? É um material frágil, né? Geralmente cerâmico, então é suscetível a danos por choque e vibração, também de problemas com polarização reversa. E a sempre nova é um material que tem sido sempre utilizado em novas pesquisas e desenvolvimento, né? Na busca por materiais mais eficientes, primeiramente em técnicas de processos e novas aplicações em áreas como energia e biomedicina. Bom, com isso eu concluo este pequeno seminário de materiais avançados, né? Foram cobertos, então, 4 tipos de materiais avançados, sendo eles os compostos intermediários intermetálicos de níquel, compostos intermetálicos de nióbio. De forma geral, ambos apresentam algumas propriedades assim especiais, né, e se tornam materiais vantajosos de serem aplicados. Então, visualmente alta dureza, resistência a desgaste, alta resistência mecânica, excelente resistência à corrosão, também a altas temperaturas, aplicações, como vimos então, em células de combustível, né, armazenamento de hidrogênio, baterias de íons de lítio também, tanto no cátodo, no caso do composto intermetálico de níquel, quanto no ânodo, o composto intermetálico de nióbio, ainda em dispositivos magneto-ópticos e outras aplicações tecnológicas, coisas bastante recentes, né? As ligas de memória de forma, então, elas são materiais que têm essa capacidade de retornar a uma forma original após a deformação, né? Esse retorno se dá simplesmente pelo aquecimento. Ele é utilizado, então, em diversos componentes, tais como eletrônicos, componentes de fixação, atuadores, entre outros. E, finalmente, vimos as cerâmicas piezoelétricas, né, que elas têm essa capacidade de gerar uma carga elétrica, diferença potencial quando submetida a uma tensão mecânica, ou de se deformar a presença de uma tensão elétrica. Então, as suas aplicações também são diversas, principalmente sensores, transdutores, microfones e outras tecnologias. Então, nós temos aqui 4 materiais avançados da ciência dos materiais que têm potencial de impulsionar a inovação tecnológica e melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, pro futuro próximo. Bom, essa aqui foi a bibliografia utilizada. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.